Olá, cordeirinhos! Hoje nós estamos na lição de número 10. Nós já estamos na lição de número 10. O nosso trimestre já está quase acabando. O título da nossa lição de hoje é O Meu Amigo Anda Sobre as Águas. Alguém já conheceu alguém que andou sobre as águas? Eu conheço, Jesus. Jesus já andou sobre as águas. Existe alguém que pôde fazer isso algum dia? Não, só Jesus, porque Ele é poderoso, maravilhoso. E o nosso para guardar no coração deste domingo é: coragem, sou eu, não tenham medo. Está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 27. Hoje a nossa lição está mais interessante ainda, porque nós vamos ter uma amiguinha aqui para ajudar a gente. E agora sim chegou a hora. Nós vamos conhecer a nossa amiguinha, que vai se apresentar agora para vocês. Olha aqui ela, que linda. Se apresenta para eles, mocinha. Oi, gente, meu nome é Arabella. E hoje eu vou ouvir a historinha da tia Bina juntinho com vocês. Pois é, cordeirinhos, a Arabella, ela vai ouvir a historinha juntinho com vocês hoje, tá? Ela vai participar da aula como se fosse lá na salinha de escola dominical, né, Arabella? É isso mesmo, gente. Vamos ouvir bem quietinhos a historinha. Pois é. Cordeirinhos e Arabella. Aconteceu que Pedro e João, tinha, mas quem era Pedro e João? Pedro e João, Arabella, eram discípulos de Jesus. E eles estavam bem navegando no mar da Galileia, navegando calminhos junto com os outros discípulos de Jesus, com os outros homens. E aí ocorreu que Jesus não estava lá. Mas por que, tia, que Jesus não estava lá? Jesus não estava lá, Arabella, porque ele estava lá no monte orando, aonde ele costumava orar. Jesus, cordeirinhos, Jesus, Arabella, estava lá orando, conversando com o Papai do Céu, falando com o seu Pai, falando com Deus, que estava lá nos céus. E aí, de repente, aconteceu uma tempestade, sabe? Daquelas que tem trovão, que tem relâmpagos. Você sabe imitar um trovão, Arabella? Ah, tia, eu não sei, mas eu posso tentar. Eu acho que é bem assim, ó. Vrum, 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 vrum. É isso mesmo. É mais ou menos isso. Vrum, vrum. Começou a dar trovoadas e trovoadas, muitas trovoadas. E aí, cordeirinhos, vocês têm medo de tempestade? Quando começa a chover muito, que começa a dar relâmpagos e trovões? E você, Arabella, você tem medo de tempestade? Ah, tia, eu tenho um pouquinho, vou confessar pra você. Eu tenho um pouquinho sim. Pois é, às vezes, Arabella, até a tia tem medo de trovoadas e tempestade. É muito, não tem? Medonha, a gente fica ali com frio às vezes, e às vezes sai aquele clarão da janela, não é verdade? É, dá medo mesmo. Só, cordeirinhos e Arabella, que nós não precisamos de ter medo de tempestade. Você sabe por quê? Porque Papai do Céu está o tempo todo cuidando da gente. Então não precisa ter medo de tempestade, não precisa ter medo de coisa alguma, tá? Mas o negócio estava ficando feio naquele barco onde Pedro e João e os discípulos de Jesus estavam. Porque o barco balançava para um lado,
balançava para o outro e parecia que o barco ia tombar, que o barco ia cair nas águas e todo mundo ia afundar. E aí começou o desespero. João falava para Pedro assim: Pedro, Pedro, rema, porque senão nosso barco vai afundar. E Pedro falava para João: rema forte, rema forte, rema forte. E aí os discípulos todos com medo daquele barco cair, porque as ondas estavam muito altas e o barco balançava demais. João avistou de longe uma coisa e ele logo grita: gente, é um fantasma, olha lá, tem alguma coisa andando sobre as águas, eu acho que é um fantasma. João já ficou desesperado e os discípulos, no meio daquela tempestade, ficaram com mais medo ainda, porque naquela época os discípulos acreditavam em fantasma. Vocês acreditam? Hoje em dia a gente não acredita mais, né? Hoje em dia ninguém acredita em fantasma mais, mas naquela época os discípulos acreditavam. E você, Arabella, você acredita em fantasma? Ah, tia, eu confesso que às vezes à noite eu fico com um pouquinho de medo e eu acho que fantasma existe. Pois é, Arabella, mas você sabe que não existe, não é? É, tia, a mamãe e o papai já falou pra mim que não existe, mas quando eu fico com medo me bate uma dúvida. Pois é, a mamãe e o papai tá certos. Fantasma não existe. Só que nós temos que toda vez que nós tivermos esse medo de alguma coisa, sabe? De ficar no escuro sozinho dormindo à noite, nós temos que orar, Papai do Céu, e pedir para Ele tirar todo o medo. Hoje a gente não acredita, mas naquela época os discípulos acreditavam em fantasma. E aí eles viram no meio daquela tempestade que foi se aproximando, e alguém gritou bem assim: gente, não é fantasma não, aquele é Jesus que vem caminhando sobre as águas. Jesus vinha caminhando sobre as águas. E aí Jesus vem andando, calminho pelas águas. E quando ele entrou no barco, adivinha o que aconteceu? Ah, eu sei, tia. O que aconteceu, Arabella? Um barco afundou. Não, o barco não afundou, não. Quando ele entrou naquelas águas, rapidamente, as águas ficaram calminhas, igual estava antes. E aí os discípulos ficaram muito felizes, muito alegres, porque mais uma vez Jesus tinha mostrado o seu poder para eles. E aí, Arabella e Cordeirinhos, o que a tia quer dizer com essa lição de hoje? O que a tia quer passar para vocês com essa lição de hoje? A tia quer falar para vocês que nós não precisamos de ter medo de coisa alguma. Basta a gente fazer o quê? Entregar nas mãos do Papai do Céu, colocar o nosso joelhinho no chão e orar, entregando tudo nas mãos dele. Nós não precisamos ter medo de tempestade, de chuva forte, de qualquer problema que possa haver em casa, viu, Arabella? Não precisamos temer a nada, precisamos de conversar com o Papai do Céu e entregar tudo nas mãos dele, que o resto, ó, só descansar e ficar tranquilo, que ele vai fazer. Então a nossa aulinha de hoje foi essa, mais uma lição maravilhosa que nosso Jesus deu pra gente, tá? Um beijo da tia Bina, um beijo da tia Judete também, da Arabella, né, Arabella? E agora nós vamos despedir juntos de vocês. Tchau! Tchau!